Olá você, inscritos no canal Edna Tamashiro. Você ainda não é inscrito? Não perca o seu tempo. Inscreva-se, ative o sininho das notificações e fique por dentro de todas as nossas novidades. Mas se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Continuando na divulgação de canais, hoje eu quero apresentar para vocês o canal Ao Cheiro das Águas, o canal de um ministério de adoração muito abençoado. O link do canal está na descrição deste vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ajude o canal a crescer. E eu tenho certeza que a sua vida será edificada com os lindos louvores apresentados por esse ministério de louvor. Vamos abençoar as vidas e ser juntamente abençoados. A paz do Senhor a todos os irmãos, os ouvintes da rádio Voz da Esperança, em especial as irmãs do Círculo de Oração Lírio dos Vales. Quero dizer que é com imensa alegria que vem através desta programação meditar com vocês na palavra do Senhor. Sou a Edna Tamashiro, moro atualmente na cidade de Pires do Rio, no estado de Goiás. Congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, no campo de Pires do Rio. Sirvo a Deus como diaconisa nesse ministério, tendo como pastor presidente pastor Antonino Pereira de Souza. E quero dizer que é uma grande honra estar com os amados irmãos, compartilhando um pouquinho mais das maravilhas que o nosso Deus tem feito no nosso meio. E nesta oportunidade quero agradecer de maneira muito especial a pastora Cleusa, que me fez o convite, que Jesus continue abençoando a pastora Daniel e toda a família, em nome de Jesus. Quero dizer que estou com saudades, fui ovelhinha do pastor Daniel, da pastora Cleusa lá em Douradina, e foram bons os momentos que nós passamos lá. Tenho muita gratidão por tudo que esta família fez em prol da minha família, que Deus continue abençoando. E vamos meditar na palavra do Senhor nesta tarde. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 6, nos diz assim: No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor dizendo: Assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e fala a todas as cidades de Judá, que venham adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes falasses. Palavra nenhuma deixes. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e que eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Louvado seja o nosso Deus. A princípio, meditando na palavra do Senhor, é uma palavra dura que vem para as nossas vidas. E perguntei ao Senhor, por que uma palavra tão dura para um povo que tem buscado a face do Senhor, que tem buscado ao Senhor nas madrugadas, que tem orado. E o Senhor colocou no meu coração que atualmente nós temos vivido tempos difíceis, onde os profetas estão se calando devido à dureza no coração do povo. Deus tem levantado profetas nos nossos dias, assim como levantou profetas desde a fundação do mundo.
Deus sempre enviou os servos escolhidos para poder pregar a palavra dele, para poder entregar a mensagem dele, para poder alertar o povo para se desviar do caminho mau. Mas desde o início as pessoas perseguiam os profetas porque, na verdade, a humanidade tem um coração duro e eles não querem ouvir falar dos pecados que estão sendo praticados. Muitos têm se desviado do caminho do Senhor porque têm satisfeito a vontade da carne, têm satisfeito a concupiscência dos olhos, têm olhado para coisas grandiosas que muitas vezes não agradam ao nosso Deus. E quando Deus levanta um profeta para revelar a verdade dele, para pregar a palavra dele, para nos exortar, para voltarmos para o caminho de Deus, muitos endurecem o coração, muitos têm desejos de satisfazer a si próprio, a se vangloriar diante das pessoas. Muitos menosprezam a palavra de Deus, achando que você precisa obedecer a Bíblia somente pela metade. Quando Deus deixou essa palavra para que nós seguíssemos ela na totalidade. Mas desde o princípio foi assim, tantos foram os profetas que Deus levantou nesta terra para falar, para preparar a humanidade, mas muitos não quiseram ouvir. Deus levantou Moisés para falar ao povo de Israel que estava vivendo a escravidão no Egito, e muitos rejeitaram Moisés, que foi um grande profeta de Deus. Deus entregou as tábuas da lei para Moisés e o povo ainda assim tiveram que morrer naquele deserto pela desobediência, por não dar crédito ao profeta levantado por Deus. Deus levantou Elias, Eliseus e tantos outros profetas, mas o povo rejeitou. Deus levantou o profeta Isaías para dizer, no capítulo 7, versículo 14, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Deus avisou que enviaria um grande profeta, mas o povo se esqueceu. O povo não quis ouvir. Deus levantou Ezequiel e deu uma visão do vale de ossos secos para mostrar o poder de Deus, que se for da vontade de Deus, ele usa o profeta para fazer com que ossos vivam de novo, para que ossos tenham carne, nervos, musculatura, órgãos internos e se torne um exército de pé novamente. Mas o povo endureceu o coração. O povo não quis acreditar nos profetas de Deus. Aí Deus falando, aqui em Jeremias, Deus alertando que é para a gente ouvir a voz dele, senão ele vai tornar a cidade de maldição. Ele torna algo que poderia ser uma bênção na nossa vida em algo que pode trazer um grande transtorno. Mas nós, muitas vezes, endurecemos o coração, o povo endurece o coração e não quer ouvir a voz de Deus através dos profetas. Deus mandou o grande profeta, que foi o filho dele nesta terra. Mas quanta coisa aconteceu para o povo endurecer o coração. Em Lucas, capítulo 11, versículos 27 e 28, nos diz assim: e aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Essa palavra, Jesus respondeu para essa mulher. Que mais bem-aventurado, mais feliz são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E a palavra de Deus é o que está escrito na Bíblia Sagrada, e também a palavra de Deus é a palavra que Deus envia os profetas para falar.
Mas hoje as pessoas estão tão cheias de si que muitas vezes, quando Deus levanta um profeta para falar, a inveja, os ciúmes, a arrogância toma conta do coração da pessoa e ela não dá crédito. Ela nem ouve o que o profeta está falando, ela nem ouve. Às vezes o profeta ele está falando da palavra de Deus, porque a palavra, a Bíblia, é a maior profecia que nós temos, revelada para a humanidade. Mas as pessoas endurecem tanto o coração que elas não olham mais para a palavra de Deus. Elas têm olhado para o homem, elas têm olhado para a falha humana, elas têm olhado para o pecado, elas têm olhado para os defeitos e elas não dão crédito para aquilo que Deus está tentando mostrar ainda mais. Vivemos um período onde a cegueira espiritual tem dominado muitas pessoas. As pessoas não querem mais um compromisso fiel e verdadeiro com o nosso grande Deus, com o nosso Pai eterno, com o nosso Criador. As pessoas têm buscado preencher as suas vidas com o seu prazer carnal, com os seus desejos carnais, conquista de bens materiais, de altas posições na sociedade, conquistar posição onde ela pode menosprezar o pequenino. E Jesus disse que muito mais feliz, muito melhor do que isso, viverão aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Muitas vezes nós nos deparamos com situações que entristecem o nosso coração, situações que nos faz refletir, será que estamos realmente no caminho certo? Parece que o mundo todo está contra nós, mas quando nós estamos remando contra a maré, é porque nós estamos remando no caminho certo. Porque se fosse para a gente caminhar junto com a multidão, irmãos, o caminho que nos leva para a perdição é largo, mas o caminho que nos leva para a salvação é estreito, é apertado, é um caminho árduo e com muita batalha, com muito suor, com muita lágrima. Nós vamos rompendo por este caminho, que é o caminho que nos leva para a vida eterna, para a salvação eterna. Louvado seja Deus! E o nosso Deus, Ele fala conosco em todo o tempo. Sempre que buscamos algo de Deus, uma resposta de Deus, Ele está pronto para nos ouvir. E às vezes, irmãos, nós lemos a Bíblia, como eu já ouvi muitas pessoas falando, mas eu não tenho entendimento desta palavra, eu não consigo entender. Aí Deus levanta os profetas, os pastores, os obreiros, as missionárias, as guerreiras que estão no campo de batalha, meditando na palavra, pregando a palavra, para ensinar, para abrir a nossa visão. E a gente olha para o profeta, a gente olha para a pessoa e fala, mas essa pessoa não sabe nada, essa pessoa não tem posição nenhuma. E acabamos não valorizando o profeta que Deus levanta. E aqui ainda, para confirmar esta palavra, temos no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, nos versículos 41 e 42, que diz assim: quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Olha a importância que é nós valorizarmos profetas que Deus coloca nesta terra, que Deus envia para as nossas vidas. Nós já deparamos muitas vezes com pessoas que querem dar profetadas para a gente, falsos profetas, estão no meio dos verdadeiros profetas, com toda certeza. Assim como o joio cresce no meio do trigo, assim como tem lobo vestido de cordeiro, em pele de cordeiro, no meio das ovelhas do Senhor, tem tudo isso, nós sabemos, mas nós temos que receber estes profetas que chegam pregando a palavra verdadeira, a palavra de Deus. Por isso que nós temos que estar em constante oração,
oração, jejum, buscando de Deus o discernimento para não sermos enganados. E Deus, Ele abre a nossa visão espiritual para que a gente possa enxergar aquilo que é do Senhor e aquilo que não é. E é por isso que o tempo todo temos que estar vigilantes, temos que estar preparados, temos que estar em constante oração, porque é Deus quem abre a nossa visão. E tem casos que acontece também que na nossa casa Deus levanta um profeta. Na nossa igreja, Deus levanta profetas, e às vezes o profeta não é o grande pastor, o grande missionário, o grande obreiro. Talvez o profeta é aquele irmão, aquela irmã que está lá quietinho, sentadinho no banco, no último banco da igreja, e Deus levanta ele como profeta para profetizar algo na nossa vida. E quantos são aqueles que não valorizam esse profeta? Quantos aqueles que não dão crédito para este profeta? Quantos são aqueles que não conseguem ouvir a voz de Deus através do profeta? E aqui em Marcos capítulo 6, versículo 4, Jesus disse: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Então Jesus já sabia, porque ele passou por isso. Jesus estava fazendo os milagres, Jesus caminhando por esta terra, Jesus pregando a palavra de Deus, Jesus ensinando, Jesus estava fazendo maravilhas. E o povo lá de Nazaré, os nazarenos não criam. Olhava para Jesus como filho do carpinteiro José, filho de Maria. Não via ele como um grande profeta de Deus. Talvez você passe por isso. Talvez Deus te usa para falar com alguém, e esse alguém olha para você e fala: ah, mas essa daí é aquela irmã fulana de tal, é aquele irmão fulano de tal. Quem é ele, quem é ela para vir falar alguma coisa para mim? Eu sou um grande teólogo, eu sou um estudado da lei de Deus, eu sou um mestre, eu sou um professor de teologia, e não dá crédito para o profeta que Deus está levantando, às vezes para nos alertar, para errarmos menos, para ganharmos almas, para mudar nossa posição, porque às vezes nós estamos caminhando na direção certa, mas no meio do caminho a gente olha para o lado e dá uma desviadinha. Daí Deus levanta um profeta que é para a gente não se perder na caminhada, para continuar na direção. E às vezes a gente não dá crédito para esse profeta. Corroborando com esta palavra aqui, eu quero compartilhar um testemunho que nós passamos aqui, um testemunho de que Deus faz, Deus abençoa e Deus usa os profetas pequenininhos. No ano de 2019, no ano passado, aqui no campo de Pires do Rio, nós fizemos 2 grandes vigílias para a honra e glória do nosso Deus. O Departamento da Juventude, ao qual eu era a líder maior do campo, a presidente do campo, nós organizamos uma vigília no mês de maio, salvo engano. E desta vigília, nos dias que antecedia a vigília, a gente se preparando e orando e buscando de Deus, e aquela emoção de organizar uma grande vigília que duraria a madrugada toda, e foi uma bênção, graças a Deus. Dias antes, na igreja, uma missionária dessas irmãs que chega na igreja, senta no cantinho dela, quietinha, não dá muita prosa para muita gente, fica lá orando, buscando, mas aquelas irmãzinhas assim, que é agradável estar com ela, conversar com ela, aquelas irmãzinhas já de idade, que tá ali buscando a Deus por anos e anos e anos, e às vezes nunca teve a oportunidade de pregar a palavra de Deus, nunca teve a oportunidade de dar um testemunho, porque infelizmente é assim o nosso meio, e às vezes não dá tempo, e às vezes a pessoa nem lembra que aquela irmãzinha está na igreja. E ela chegou para mim, eu estava sentada junto com os jovens no culto, ela chegou para mim e falou: irmã, eu quero falar com a irmã. Aí eu fui, saímos um pouquinho da igreja,
E ela pegou e me chamou num cantinho e falou: irmã, eu tive uma visão com a irmã. Glória a Deus por isso, irmãos. A gente tem que crer. E na hora eu já senti a presença de Deus. E abri o meu coração para ouvir o que Deus tinha para minha vida. E aquela irmãzinha pegou e falou assim: irmã, eu tive uma visão com a irmã, que a irmã estava assim fazendo algo maravilhoso, com muito louvor, e eu queria estar com a irmã, eu queria estar perto da irmã, porque era algo gostoso de participar, era algo assim que estava alcançando muitas pessoas, e eu, glória a Deus e aleluia. Ela falou: é algo grande, algo. Ela começou a falando. E se eu não tivesse dado ouvidos para a profeta de Deus, e ela falou, e eu tomei posse da palavra de Deus, eu tomei posse daquela profecia, e para honra e glória do nosso Deus, a vigília foi uma bênção, e durante todo o tempo em que deu aquela multidão de pessoas na vigília, eu lembrava da palavra que Deus usou a irmã para falar, que está... O coração de muita gente aqui seja renovado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. É o renovo de Deus. É o louvor de Deus. É a glória de Deus. Sinta o poder de Deus na tua vida agora. 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 É o poder de Deus agora. Recebe. 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 Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe da glória. Recebe do poder. Recebe da unção. Extraordinária. Que desce. Em nome de Jesus. Recebe agora. Que Deus estaria naquele ambiente. Quando muitos chegavam para mim e falavam assim: vigília não dá muita gente. As pessoas não gostam de ficar a madrugada toda, a pessoa não aguenta. Ficamos num grupo grande de pessoas até amanhecer o dia, e Deus foi glorificado naquela vigília. Então temos que dar crédito para o profeta, né? E aqui, já quase partindo para os finalmente, em Romanos capítulo 11, versículo 36, diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ao nosso Deus é toda honra e toda glória. É ele que levanta os profetas, é ele que fala aos nossos corações. Somente a Ele. E nós temos que orar para Deus quebrantar o coração da humanidade que tem endurecido dia após dia. A população mundial, elas conhecem a Deus, elas conhecem a palavra de Deus, porque hoje a palavra de Deus ela se expandiu pelo mundo todo, mas não tem obedecido aquilo que Deus revela na palavra, não tem dado crédito para os profetas que são enviados para pregar as boas novas, para pregar o arrependimento. Ninguém quer ouvir palavra de exortação, as pessoas querem ouvir somente palavra de prosperidade. As igrejas que apregam prosperidade e só coisa boa. Só coisa boa, você não precisa fazer nada, você só precisa entregar a sua oferta na igreja e Deus vai dar coisa boa, dar carro, dar casa, tudo isso daí as igrejas enchem, mas a igreja que vai morar no céu não é a igreja que tem muitos carros, não é a igreja que tem mansão de luxo, não é essa igreja. A igreja que vai morar no céu é a igreja fiel. É a igreja que ouve a palavra de Deus e obedece. Essa é a igreja que Jesus Cristo virá buscar. Muito em breve, meus amados, muito em breve Jesus virá buscar essa igreja. E é essa igreja que tem que estar preparada, é essa igreja que tem que ouvir a palavra de Deus e obedecer. Somos nós a igreja escolhida por Deus. E todos nós somos boca de Deus nesta terra, se a gente der lugar para o Espírito Santo de Deus usar as nossas vidas. Por isso que nós temos que profetizar que Deus, é Criador.
é o nosso Salvador, é Ele quem usa as nossas vidas para alcançar almas que muitas vezes estão ali no lamaçal de pecados. E temos que ter coragem para profetizar na vida dela, que se ela sair do pecado, Deus tem grande obra, Deus tem maravilhas para fazer. Então, meus amados, que nós possamos continuar sendo boca de Deus aqui nesta terra, que nós possamos continuar rompendo as barreiras da incredulidade, que nós possamos continuar firmes na caminhada com Jesus, não esmorecendo, ainda que a nação se vire contra nós, assim como o povo se levantou contra Jesus a ponto de crucificá-lo, o maior profeta de todos os tempos, o Filho unigênito do nosso Criador, veio à terra e os homens não o receberam nem como profeta, nem como Salvador, e ainda o crucificaram. Então, qualquer luta que nós passarmos nesta terra, nós temos que ter força para vencer, porque Jesus venceu para deixar o exemplo de que, crendo no nosso Deus, nós podemos vencer, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E que esta palavra, meus amados, possa produzir efeitos de salvação, de arrependimento, de alegria em nosso coração. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E que Deus continue abençoando as vossas vidas, que Deus continue derramando bênçãos de prosperidade espiritual na vida de todos os amados irmãos. E assim eu quero agradecer, primeiramente a Deus por esta oportunidade de estar compartilhando com os irmãos uma porção da palavra gloriosa do nosso Deus. Que Deus continue multiplicando saúde, harmonia, paz no lar de cada ouvinte. E que Deus continue abençoando o ministério das irmãs que estão na direção do Círculo de Oração Lírio dos Vales. E que Deus continue abençoando a igreja, a Assembleia de Deus em Pitanga e todos os irmãos que estiverem na audiência desta rádio, que está sendo canal de bênção para as nossas vidas. E assim eu agradeço esta oportunidade, em nome de Jesus.